Agora nós vamos falar com o secretário de Trânsito e Transportes de Blumenau, Alexandro Fernandes, sobre os desafios da secretaria em 2023. Secretário, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade aqui de estar apresentando as informações aí referente ao trânsito e transporte na nossa cidade. Secretário, podemos começar atendendo aqui a nossa audiência? Nós temos alguns questionamentos quando falamos que o senhor estaria aqui, né? Algumas pessoas acabaram encaminhando mensagens aqui através do nosso WhatsApp, até vou repetir, 32 22 16 60 é o nosso WhatsApp para quem quer participar com a gente. É o caso aqui, por exemplo, do Luciano. Ele questiona trânsito na área central da cidade. Ele está questionando aqui o negócio, fechamento da rua 15 de novembro para a rota de lazer, que surpreendeu muita gente e tal. Daí foi reaberto, trânsito na rua 15, mas não na Floriano Peixoto, porque tinha uma barraca de um estabelecimento no meio da rua. Ele pergunta se havia autorização e como funciona essa questão, né, de comerciantes fecharem rua. Por exemplo, como é que é essa autorização? Pode, não pode? Onde? Que ele chamou a atenção dele ali na tarde da terça-feira, era terça de carnaval, hoje é quinta, né? A gente se perde com esse período todo. Exato, Jorge, tiveram algumas solicitações durante o período de carnaval, de eventos, enfim. Essa questão da rua Floriano Peixoto, naturalmente, para que se faça o fechamento da via ou se ocupe um espaço público, precisa de fato de autorização. Essa autorização foi solicitada, né, e foi analisada por Secretaria de Planejamento, Secretaria de Trânsito, enfim, autorizada. Então, na rua Floriano Peixoto, assim como em outros momentos tem a feirinha, enfim e tal, né, esses eventos são autorizados e só dessa forma podem acontecer. De fato, houve a definição de fechamento da rua 15 de novembro. Toda a rota de lazer é uma ação da Secretaria de Cultura, coordenada aí com as entidades. Porém, na terça-feira não funcionou da forma como deveria. De fato, a cidade estava... Como sempre é aos domingos, por exemplo. Exatamente, como sempre é aos domingos. A cidade estava trabalhando normalmente. Muita gente folgou na segunda e trabalhou na terça. Então, na terça-feira, no momento que foi percebido que não funcionaria de forma adequada, até por questão de tempo, choveu, pouca gente veio para o centro utilizar a rota de lazer. Então, foi definido que ela funcionaria só até meio-dia. E assim foi feito. Com relação a Floriano Peixoto, como era um evento autorizado e tinha ocupação de espaço, ela ficou fechada até às 5 horas da tarde, como foi o autorizado, né? Então, essa é uma situação que, naturalmente, sim, com certeza foi autorizada, e nenhuma ação de fechamento de vias públicas ou ocupação de espaço público pode ser feito sem autorização, né? E a rota de lazer continua, de fato, aos domingos, né, até às 17 horas, como normalmente sempre, acontece. Né? Como né? sempre, como já é tradição. Exato. Né? Agora eu tenho aqui a pergunta o Edson mora na Ponta Aguda e ele questiona a questão da rodoviária. Eu lembro que já teve, ou já passou, ou está no projeto de concessão a área da rodoviária de Blumenau. Né? Há muitos anos se questiona a questão da rodoviária, necessita de um planejamento geral ali toda aquela extensão ali. O que já foi feito? Como é que está essa questão? Ainda está para entrar num processo de concessão? Como é que está essa questão aí da rodoviária? Por que é tão difícil avançar nas melhorias ali, secretário? Bom, nada é tão simples quando se trata de poder público, né, Jorge? Pelas questões próprias de legislação, burocracia, enfim, mas a gente tem que trabalhar e acelerar da melhor forma possível para que as coisas aconteçam. E essa é uma das missões que nós temos enquanto estamos à frente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. É uma determinação do prefeito que a gente tenha total velocidade nessa questão, e a rodoviária está, sim, dentro de um plano de concessão. Para quem conhece a cidade, vive a cidade há mais de 30, 40 anos, ou nasceu aqui, enfim, convive com isso, lembra que quando a rodoviária foi construída lá onde ela está hoje, era uma região já afastada do centro da cidade, afastada da cidade, para que não precisasse ter essa movimentação de veículos maiores pelo centro. Naturalmente, a cidade foi crescendo, se desenvolvendo. Hoje, essa rodoviária está integrada dentro do centro da cidade. Apesar de ser um ponto positivo, está numa localização estratégica, onde tem hoje a via expressa, também via de saída da cidade, então fácil acesso para a entrada
e saída. Mas voltando à pergunta, a rodoviária está sim num processo de concessão. Foi feito uma PMI ao longo do ano passado. O que é uma PMI? O PMI é onde uma empresa apresenta um interesse e apresenta um projeto para a rodoviária, para que depois isso possa ser licitado, né, se validado pelo poder público, licitado e feita a concessão pelo prazo estipulado no edital. Nós estamos então em validação desse estudo, desse pré-projeto apresentado. Estamos fazendo as análises econômicas e financeiras para que a gente possa ainda, quem sabe esse semestre, né, finalizar esse material e dar continuidade à licitação, ao edital de licitação, que será o encaminhamento para uma concessão. Então, todo o processo de concessão ele não é simples, ele é demorado, né? Precisa seguir muitas regras, precisa ser validado pelo Tribunal de Contas, enfim. E a intenção é que ainda ao longo desse ano e ano que vem a gente possa ter de fato o terminal rodoviário concedido, e com essa concessão já na intenção de transformá-lo também numa área muito mais agradável de utilização para as pessoas que precisam ali se deslocar através do transporte rodoviário, mas como uma área também de melhor atendimento às pessoas, enfim, que isso estará tudo dentro do projeto de concessão, com mais lojas, com locais de alimentação, enfim, dentro de uma perspectiva de uso do espaço lá, com estacionamento, enfim, não só para quem utiliza o transporte, mas que seja agradável também para quem por ali passar por algum outro motivo, enfim, for levar uma pessoa, for trazer, enfim, né? Então deixar o ambiente muito mais agradável. Está dentro do nosso planejamento, e a intenção é que ao longo desse ano a gente consiga de fato viabilizar essa concessão do terminal rodoviário de Blumenau, para que a gente tenha uma nova realidade aí para frente. A boa notícia, então, é que uma empresa apresentou uma proposta que agora está em análise, né? Isso. Esse é o grande avanço. O estudo foi apresentado, nós temos esse pré-projeto que foi apresentado, concordamos com algumas coisas, acreditamos que podemos avançar em outras, então agora está sendo feita essa validação, alguns estudos econômicos mais aprofundados, para que, de fato, na concessão, o poder público receba, de fato, o que vale porque a concessão é simplesmente a possibilidade do poder público entregar a uma empresa privada a condição de utilização e ter receita em cima dos seus investimentos naquele espaço, né? Então, para que seja feito de forma adequada, o poder público precisa receber de fato um valor adequado por esse direito concedido, e a empresa precisa, ao longo desse tempo, a empresa que for vitoriosa lá na frente, ao longo desse período, além de receber suas receitas, cumprir com todas as obrigações de investimentos que nós vamos solicitar nesse processo, né? O nosso ouvinte Wilson, ali do Água Verde, ele reclama que motoristas seguem convergindo à esquerda na Rua General Osório, o que, além de ser perigoso, é proibido. Mas o que ele reclama mesmo é que ele não vê fiscalização ali na região. Ele pergunta por que não há fiscalização, orientação para esses motoristas, né? Já que agora tem uma pista do meio ali, que ela funciona em sentido duplo, conforme é o horário, e é muito perigoso a conversão à esquerda. Bom, Jorge, vamos lá. Fiscalização de fato acontece e precisa ter, mas eu sempre digo, né? A gente não vai resolver os problemas que se tem somente com fiscalização. Naturalmente, a fiscalização precisa coibir esse tipo de comportamento, mas antes disso a gente precisa ter educação, né? A gente não melhora o nosso dia a dia se nós não fizermos a nossa parte. É claro que não dá só para viver esperando a educação de todo mundo, por isso a fiscalização é necessária, e tanto a fiscalização presencial, né, mas também a fiscalização por meio de câmeras que nós estamos fazendo, e muitas vezes as pessoas não veem o GMT ali na rua, mas nós estamos com toda a estrutura de monitoramento fazendo essa fiscalização, autuando quem faz essa conversão proibida, e nos últimos 12 meses foram mais de 500, quase 600 multas ali por infrações de trânsito. A intenção não é notificar, mas é a forma de mostrar para as pessoas que precisam pensar antes de botar a sua vida e a vida de alguém em risco. Então, a rua está bem sinalizada, seja com pintura, seja com sinalização vertical. Temos pontos a melhorar ainda e já está em planejamento também,
junto com outras obras que por ali acontecerão, maior identificação daqueles semáforos luminosos, né, outras placas. Isso é uma questão, né? A distância em que você percorre a General Osório sem saber se a faixa do meio está em qual sentido, então, né? Será providenciado também outros equipamentos desses. E de fato, né, como eu falei, a sinalização existe e a fiscalização vem acontecendo. Nós precisamos sim sempre dar maior ênfase nessa fiscalização, mas, como eu disse, nada melhora também se as pessoas não tiverem consciência e esse tipo de manobra ali deixa em risco, muito risco, né, as pessoas que transitam por ali. No futuro nós teremos equipamentos eletrônicos de controle de velocidade na via também, então isso também dará mais segurança, né? Se as pessoas, às vezes, um ou outro, a minoria não respeita por bem, vai respeitar por obrigação, para a gente ter uma situação mais segura para todos, né? Por falar em fiscalização eletrônica, como é que está esse processo, né, de instalação de fiscalização eletrônica aqui em Blumenau, secretário? Todos os estudos foram feitos e finalizados, Jorge. Nós estamos há mais de um ano trabalhando muito forte em cima disso. As coisas acabaram demorando um pouco porque a legislação mudou, então nós fomos obrigados a seguir novas regras, mas que vieram naturalmente para deixar tudo muito mais claro, transparente, organizado e adequado para o trânsito em geral. Então todas as obrigações foram cumpridas, fizemos todo o estudo técnico para definir os locais que serão instalados esses equipamentos e agora o processo está finalizado, foi encaminhado já às outras secretarias do município para providenciar todas as questões jurídicas e editais que são necessários para que a gente possa lançar a licitação. A intenção é lançar a licitação ainda nesse mês de fevereiro, a gente está com poucos dias aí, mas se não na primeira quinzena de março, está com essa licitação na rua para posterior aquisição dos equipamentos e tudo dando certo, porque a licitação é uma situação que a gente sabe quando começa, mas muitas vezes acaba demorando mais. Ultimamente as licitações têm dado problema. Acaba demorando mais do que a gente gostaria, né? Naturalmente que quando são processos assim de maior volume, né, muitas empresas interessadas, acaba dando essa disputa, então, mas isso faz parte do processo. E com isso a gente espera aí estar no segundo semestre com esses equipamentos já instalados na cidade. Que tipo de equipamentos, serão controladores de velocidade, redutores de velocidade e sensores de avanço de sinal. O que são esses equipamentos? Controladores de velocidade são equipamentos que servem para que se controle a velocidade máxima da via. Então, por exemplo... Chamadas lombadas eletrônicas. São as lombadas eletrônicas, mas que com funções diferentes. O controlador, ele controla a velocidade máxima da via. Ou seja, a Rua 7, por exemplo, que é a velocidade máxima de 50 km por hora, a velocidade máxima será de 50 km por hora, não de 70, 80, 90, como a gente vê no dia a dia aí. Então, será de 50 km por hora. Serão equipamentos que farão com que todo mundo ande nessa velocidade máxima da via. Em outras vias com outra velocidade, manterão a velocidade da via. E teremos alguns poucos também redutores de velocidade, né? Aquelas lombadas eletrônicas conhecidas também, que numa determinada via que a velocidade é 60, ele pode determinar que reduza para 40, enfim, como o estudo foi apontado. Tudo altamente sinalizado, muito claro, muito transparente, né? Sem pegadinhas. Exatamente, né? Tudo muito identificado. Além disso, os sensores de avanço de sinal. Parece besteira a gente falar disso, mas infelizmente... Esse é talvez o mais essencial talvez hoje. O mais importante, porque as pessoas não estão identificando as cores no semáforo, né? Então a gente vai dar essa ajuda para que as pessoas identifiquem as cores no semáforo e ter então os sensores de avanço de sinal, que quando estiver no vermelho e a pessoa ultrapassar aquele cruzamento, né, a notificação é automática, né? Então são esses equipamentos que, como eu disse, passaram por todo esse estudo técnico, não é mais uma decisão hoje do secretário ou do prefeito, enfim, de onde esses equipamentos são instalados, então é um estudo muito aprofundado que define diversos pontos e critérios, como fluxo de pessoas, fluxo de veículos, número de acidentes graves, acidentes com vítimas, enfim, para que naquele ponto tenha um equipamento. Então são ferramentas para que a gente tenha um trânsito mais seguro, que vem se somando às faixas elevadas e toda a sinalização, estruturação semafórica, CCO, que nós temos na cidade, para que a gente tenha de fato novamente a cidade com um trânsito mais
harmônico, mais seguro para as pessoas, principalmente para o pedestre, para o motociclista, enfim, e a gente reduz aí o número de acidentes que nós temos, e acidentes graves, né? O senhor tem um número de ruas que devem receber fiscalização, um número total? Todas as regiões da cidade vão receber? Não, todas as regiões da cidade hoje estão recebendo faixas elevadas. Então, faixas elevadas, nós devemos estar hoje com mais 100 faixas elevadas na cidade e com mais 50 em execução agora até o final desse primeiro semestre. Então, todas as regiões da cidade estão recebendo faixas elevadas, que foram pontos definidos pela Secretaria de Planejamento, que trabalha sempre em conjunto com a Secretaria de Trânsito para ajuste dessas questões. E esses equipamentos eletrônicos, eles são colocados em lugares de maior fluxo, onde a gente não tem condição de colocar uma faixa elevada, como, por exemplo, Rua 7 de Setembro, Beira-Rio, enfim, né? E em lugares de maior movimento de pedestres também. Serão 45 pontos, aproximadamente, e 150 faixas. O que é a diferença de pontos e faixas? Por exemplo, na Rua 7, num determinado ponto onde tem o equipamento, são 4 faixas. Então, é um determinado local com 4 faixas ou com mais faixas, num cruzamento, enfim. Então, são 45 locais e serão aproximadamente 150 faixas que esses equipamentos estarão em funcionamento, né? Principalmente na região central da cidade e vias mais rápidas, como, por exemplo, Via Expressa, Rua Itajaí, enfim, né? República Argentina, e entre outros. Tá, e isso é importante, né, para a gente explicar porque tem pontos em que 2 equipamentos resolve e outros que as ruas têm mais faixas, né? Precisa 3, 4 equipamentos para poder fazer a fiscalização. Isso, né? Quando o senhor falou em se seguir a média de velocidade da rua, isso quer dizer que os equipamentos fazem por média o fluxo de passagem daquele veículo? Não, por exemplo, na Rua 7, eu não tenho de cabeça agora, mas são 3 ou 4 pontos que nós teremos de fiscalização. Então, esses pontos, eles terão, que serão... Eles farão uma média, por exemplo? A Rua 7, eles provavelmente serão aplicados e instalados nos semáforos, né? Então, naquele ponto, ele vai fiscalizar. Mas como serão uns 3 ou 4 pontos de fiscalização na Rua 7, a pessoa, naturalmente, ela vai ter que manter uma média de velocidade, porque ela não vai ter muito espaço para subir a velocidade onde não tem. Então, o ideal é que se mantenha... A intenção é essa. O equipamento ele não faz a média, mas a intenção é essa. É com esses ajustes de locais, fazer com que a velocidade máxima seja cumprida em todo o trecho. A não ser quando não há muito movimento, né? Exatamente. Aí vai dar consciência mas de cada um. Aí que gera o risco. Às vezes, quando a gente está muito confiante, é que o problema acontece, né? Então, por isso que a gente tem que entender que a gente não está sozinho no trânsito. E muitas vezes podem acontecer coisas que a gente não está preparado, não viu, né? Muita gente, muito veículo, muita motocicleta, ou alguém atravessou e não olhou, enfim. A gente sempre tem que estar pensando no próximo, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Concessão da área azul, secretário, foi aberto o processo, acabou tendo um problema ali com todo o trâmite desse processo. Como é que está essa situação, né? Com que prazos a secretaria trabalha? Isso, hoje a gente está aguardando muito em breve finalizar isso. Tem uma discussão entre empresas, uma discussão jurídica, nós apresentamos as informações necessárias, estamos aguardando algumas decisões para poder dar continuidade. A intenção é, nos próximos dias ou dentro do próximo mês, aí, estar com isso finalizado, se possível, para a gente poder avançar na mudança da área azul. É uma demanda muito antiga da cidade, né? A área azul nesse formato de papelzinho aí nós temos aí há quase 40 anos e a ideia é ter um dos sistemas mais modernos do país em Blumenau. Finalizando o edital, aí a gente nos próximos meses consegue fazer essa alteração. Estamos na expectativa. Como é que deve ser a partir do momento em que essa concessão estiver valendo? O que nós temos colocado é que sim, será um sistema, um modelo de trabalho moderno dentro do que existe no mercado, talvez um dos mais modernos do país, com todas as possibilidades de ferramentas tecnológicas para pagamento, assim como todos
as formas de pagamento aceitas. Então, a ideia é que nós tenhamos aqui um sistema por aplicativo, tenhamos parquímetros, sensores de vagas para que a gente possa ter a cobrança da hora fracionada. Hoje a gente paga por hora cheia, então a gente pode ter a cobrança da hora fracionada e aceitar todas as formas de pagamento por Pix, por cartão de crédito, por cartão de débito, em dinheiro também, no comércio que for credenciado. De modo geral, facilitar com toda a tecnologia existente no mercado a vida das pessoas, né? A maior reclamação hoje é que só se paga em dinheiro e em locais determinados, longe de onde a pessoa estacionou, enfim, né? E, além disso, né, arrecadar recursos suficiente naturalmente para pagamento do sistema, mas para que a gente invista também parte desses recursos aí no transporte coletivo, que é o foco principal dentro de uma linha que o prefeito Mário e a gente vem trabalhando aí há bastante tempo, onde nós entendemos que uma cidade ela tem a sua mobilidade cada vez melhor quando o transporte individual ele paga pelo transporte público também, né? Então esse é um dos raciocínios também, usar parte da arrecadação para que a gente aporte recursos no transporte público e tenha de fato o foco principal cumprido, que é gerar rotatividade nas vagas onde exista comércio, onde existe um grande fluxo de pessoas, áreas turísticas, enfim, que hoje a gente não gera essa rotatividade necessária, né, nesses diversos pontos. Então, de certa forma, o foco principal é a geração de rotatividade nas vagas, que esse tem que ser o mote principal do sistema de Área Azul, né? Esse sistema eletrônico também permite ampliação do sistema? Na verdade, sim. Hoje nós trabalhamos em Blumenau com 1.500 vagas no sistema de Área Azul e a intenção é ampliar para 2.500 vagas. Então, acessar outras vias, né, como Antônio da Veiga, Rua Joinville, Rua João Pessoa, a própria região da Vila Germânica, todas essas áreas que hoje a gente não consegue atuar efetivamente, né, ter essa ampliação de vagas também, porque são áreas já onde tem movimentação turística, comércio e as próprias pessoas precisam dessa rotatividade para que tenham a possibilidade de atender seus clientes, enfim, né? Bom, além do avanço na fiscalização eletrônica, implantação do novo sistema de Área Azul, quais são as outras demandas, né, da Secretaria para esse ano, ou a principal que o senhor poderia destacar? Nós estamos trabalhando muito forte na estruturação, manutenção e melhoria do transporte coletivo. Uma das grandes notícias aí dos últimos meses é a integração temporal que nós temos no transporte coletivo. Então, quem anda de ônibus sabe o benefício que isso traz. Hoje, determinadas linhas e horários, a pessoa não precisa ir até o terminal para fazer a troca de ônibus e seguir para o seu destino. Ela pode fazer isso em pontos já pré-determinados fora dos terminais, ganhando aí muitas vezes 10, 15, 20, 40 minutos numa viagem. Estamos trabalhando agora com a instalação de adaptação de ar-condicionados em alguns veículos. Então, a ideia é que toda a linha Troncal 10, os ônibus que fazem preferencialmente a linha Troncal 10, estejam com esses ar-condicionados instalados aí ao longo desse semestre. Isso gera mais conforto, gera mais qualidade para quem usa o transporte coletivo. E além de outras ações também que a gente vem trabalhando muito forte, como a concessão do nosso pátio de recolhimento de veículos, enfim, questões administrativas também para melhorar o serviço, melhorar o dia a dia, melhorar a gestão e fazer o que o poder público tem que fazer, que é atender as pessoas sempre com a maior qualidade possível. Secretário, obrigado pela visita do senhor hoje aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge. Um bom dia a todos. Eu conversei com o secretário de Trânsito e Transportes de Blumenau, Alexandre Fernandes. Falamos aqui um pouco sobre as dúvidas, né, da nossa audiência, também sobre os desafios da fiscalização eletrônica aqui no município de Blumenau. 12:03, vamos fechando aqui na Boca do Povo, edição desta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta.